Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das melhores coleções que vem saindo aqui no Brasil. Isso se ela não for a melhor. A única que pode talvez rivalizar com ela é aquela coleção Ken Parker da Mitos Editora, que é sensacional. E de qual coleção eu estou falando? Da coleção Topi, de Sergio Topi, esse italiano mestre dos quadrinhos. Cada vez que eu leio um trabalho dele, eu fico me perguntando, esse cara não foi o maior quadrinista em termos artísticos que já existiu? Olha, eu cada vez que leio tenho essa impressão, porque o trabalho que ele faz é simplesmente fantástico. E eu tenho em mãos aqui as duas primeiras edições lançadas pela editora Figura, que financiou via Catarse essas publicações, e estão previstas cerca de 5 volumes pelo menos. A coleção da editora Figura, ela está espelhada numa coleção americana, mas existem outras coleções sendo lançadas mundo afora, na França, na Itália. Então a editora Figura vai utilizar como base a coleção norte-americana, mas não é exatamente a mesma coisa. A título de exemplo, esse volume 1, que traz América Latina, tem uma história a mais do que foi publicada lá nos Estados Unidos. E essa coleção, ela vai ser temática. Então nós temos aqui no volume 1 América Latina, no volume 2 tem seres mágicos, aí tem outros volumes aí com outras temáticas, como por exemplo América do Norte e assim por diante. E nós temos, galera, uma edição caprichadíssima em termos de acabamento gráfico. Realmente estão bem bonitas essas edições da editora Figura, e eu vou mostrar aqui como referência esse primeiro volume. O segundo segue basicamente o mesmo padrão. A escolha da arte de capa é simplesmente sensacional. Aqui as lombadinhas para os lombadeiros, a quarta capa da edição. Por exemplo, essa aqui traz comentários de Dave McKean, a outra tem de Bill Sienkiewicz. Olha os caras que estão comentando, né? Nós temos aqui capa dura, com esta guarda na publicação, papel couché de alta gramatura. Esse primeiro volume traz aproximadamente cerca de 190 páginas em preto e branco, mas também páginas coloridas. E não são poucas páginas, tem uma história bem longa ao final que traz ela toda colorida. Roteiro, arte e colorização por Sergio Topi. Realmente, galera, isso aqui é deslumbrante. E eu já vou mostrar um pouquinho da arte do Sergio Topi, mas de qualquer forma, nesse primeiro volume aqui, nós temos 6 histórias compiladas que vão abordar justamente a temática da América Latina, explorando ali os povos indígenas, os colonizadores, os exploradores, o conflito, obviamente, que acabou existindo entre os nativos e os colonizadores. Há também algumas histórias um caráter sobrenatural, que explora ali os mitos, o folclore e a cultura de determinadas populações nativas. Eu destaco dentro dessas 6 histórias 3 delas. A primeira história é Chapungo, que vai contar a história de um nativo que se torna obcecado por um suposto avião que caiu ali na sua região. Então ele parte em uma jornada acompanhado do seu irmão mais velho, tentando localizar essa aeronave. E durante essa peregrinação, essa jornada, é mostrado de forma escalonada essa obsessão que vai se tornando até uma espécie de loucura por parte desse nativo. E aí você sente ali nas entrelinhas a mensagem que o Sergio Topi quis passar, como por exemplo, o deslumbramento que os povos nativos tinham em relação a algumas coisas trazidas, né, pelos povos europeus, como no caso aqui a tecnologia. A gente sabe que alguns povos nativos se corromperam, por exemplo, com a bebida, né, se tornaram alcoólatras. Então ele faz essa crítica, né, de alguns nativos que simplesmente ficaram obcecados com algumas invenções ou algumas coisas trazidas ali pelos exploradores. A segunda história que me chamou bastante atenção foi Hipótese 1492, que vai mostrar um explorador que está ferrado, ele está num deserto, passando fome, passando sede. Inclusive, nós temos aqui uma ave falante, e aí que entra, né,
esse lance mais fantástico dentro das histórias do Sérgio Top, que acaba comentando com o cacique ali de uma aldeia próxima que existe uma pessoa que está passando ali por dificuldades e que pode morrer. E aí esse líder dos nativos, através dessa ave, resolve socorrer esse explorador, levando alimentos, levando água. E quando esse explorador se recupera, e aí vem justamente aquela ganância, né, do povo europeu diante das terras inexploradas, que era a busca por riqueza. Mais uma grande história aqui. E finalizando esse primeiro volume, a terceira história dentro dessas 6 que mais me chamou a atenção foi A Lenda de Potosí, que é uma história inclusive colorida, do Sérgio Top, onde um garoto, durante a caça de um lobo, ele acaba ouvindo de um ser misterioso o seu destino, que seria encontrar uma montanha de prata. Galera, ele parte numa jornada, mais uma vez também obcecado, né, em justamente cumprir esse destino. E quando chega ao final da história, durante toda essa jornada, essa peregrinação muito árdua que ele teve, ele se pergunta se realmente vale a pena. É como se ele estivesse decepcionado, né, com o que ele alcançou. E aí, a mensagem do Sérgio Top é trazer que, eventualmente, não importa tanto o destino, a conclusão da tarefa, mas a própria jornada, o desenvolvimento dele como pessoa. Uma história também maravilhosa, com ótimos desenhos. Eu achei um trabalho de altíssimo nível. E depois eu vou mostrar aqui com mais detalhes a arte do Sérgio Top para vocês entenderem por que eu estou falando que eu tenho a impressão que ele é o melhor quadrinista em termos artísticos que já existiu na face da Terra. Eu sou realmente muito paga-pau do Sérgio Top. Corre lado a lado dele ali o Alberto Breccia, né, que é outro artista maravilhoso. Aí nós chegamos na segunda edição, né, que são Seres Mágicos. Aí segue com uma outra guarda. Tem 10 páginas a menos, por volta de 180 páginas mais ou menos essa publicação, também com papel couché, com páginas coloridas, tá? E aqui nós temos 11 contos, tá? Então são contos mais curtos do que aqueles que estão no primeiro volume América Latina. E alguns dos contos são impronunciáveis. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, ó. Vê se vocês conseguem ler esse daqui, ó. Não consegue, é impossível ler isso daqui. De qualquer forma, nós temos mais uma vez aquela narrativa de conto, né, do Sérgio Top, como se alguém estivesse narrando uma história para você, contando ela, cheio dos floreios, né, trazendo uma certa imaginação para o leitor, que daí se concretiza justamente na própria arte do Sérgio Top. E a primeira história já abre chutando o pé na porta aqui, que é Pribilof 1898. Não é exatamente uma história original. Provavelmente você já leu algo semelhante, mas como ela foi lançada lá em 1979, você pode imaginar que talvez algumas pessoas tenham sido mais surpreendidas pelo final da edição. Nós temos aqui um navio pesqueiro que está caçando focas. E o maior caçador de focas, durante o período, inclusive, que eles estão próximos a ir embora daquele local, acaba encontrando uma foca gigante. Mas será que trata-se de um ser monstruoso ou delírios desse caçador? Obviamente eu não vou poder entrar mais em detalhes, só mostrar mais um pouco da arte. Ah, meus amigos, desenha nada. Eu vou mostrar depois ali com um insert mais caprichado e tal. A segunda história que mais me chamou a atenção, inclusive é aquela que eu considero impronunciável e termina com 89, ela foi lançada em 1982. Então você tem edições dos anos 70, anos 80, até dos anos 90, tá, que estão compiladas dentro dessa publicação. Trata-se de uma bonequinha que tem vida. E o seu dono, que é um cara bem avarento, ganancioso, ele dá golpe em várias mulheres, justamente buscando riqueza.
E ele utiliza essa boneca que fala, que anda, é uma boneca viva para realizar os seus crimes. E ao final a gente tem ali uma reviravolta e arte excelente, né, do Sérgio Top, também não posso falar muito, é uma história bem curtinha. A terceira história que eu destaco dentro dessas 11 desse segundo volume é Solitudinis Morbus, de 1991, que vai narrar a história de um homem que parece que está vivenciando uma doença, ele está sentindo os mais diversos sintomas, ele realmente não está passando bem, e a narrativa do Sérgio Top traz justamente essa sensação para o leitor, uma coisa de agonia, até mesmo de sufocamento que esse personagem vem passando. Obviamente eu não vou poder falar o que acontece no final da edição, mas eu achei assim realmente uma grande sacada. Bom, galera, então nós temos essas histórias que eu destaco, né, dentro desses 2 volumes. Se você me perguntar qual eu prefiro, eu acho o América Latina um pouquinho melhor. Eu achei mais interessante, talvez, por ter uma proximidade cultural maior, né, com nós aqui, povo latino, mas realmente eu achei edições maravilhosas. Em termos de roteiro, as histórias elas têm altos e baixos. Algumas histórias são simples, nada demais. Outras realmente são muito bem contadas, tem um alto nível de qualidade, tanto de escrita como de ideia, de mensagem subliminar ali, que o Sérgio Top quer passar para o leitor. Então eu diria que, além, né, dos roteiros muito bons do Sérgio Top, o que mais se destaca, e aí é incontroverso, é o trabalho artístico dele. Isso aqui é realmente brilhante. Vocês vão ver agora, através do insert, né, todo o trabalho que ele faz aí em relação à paginação, né? Em alguns momentos colocando os entrequadros tradicionais, em outros, e aí que eu acho que é o diferencial dele, a arte, né, de um determinado personagem ou de uma paisagem. Ele é o divisor dos quadros. Isso eu acho magnífico, dá uma sensação, né, de profundidade, de grandeza. Ele que tem uma verticalidade ali no seu trabalho artístico, colocando os personagens geralmente em cenas mais imponentes, né? Então ele consegue trazer toda essa sensação através do seu trabalho artístico, utilizando muita rachura. Ele faz um trabalho de ambientação dentro das histórias de altíssimo nível. Realmente o trabalho artístico dele é algo impecável. Quando ele também faz o contraste entre o preto e o branco, e muitas vezes fazendo aquela inversão, né, onde o preto não tem o destaque, mas sim o branco, torna as páginas realmente maravilhosas. A narrativa dele é simplesmente sensacional e trata-se de trabalho de pesquisa, tá? Inclusive histórica, para poder fazer, né, uma abordagem aí mais próxima do que realmente existiu ou de que culturalmente, né, leva os mitos e folclores, por exemplo, desse primeiro volume da América Latina. E no início de cada volume nós temos a apresentação feita pelo Rodrigo Rosa, que é o editor e dono da figura, e também textos introdutórios muito pertinentes, né, que ajudam a contextualizar, explicar um pouquinho do trabalho do Sérgio Top, como o do Ciro Inácio Marcondes, que é doutor e pesquisador da Universidade Católica de Brasília, onde ele comenta, né, justamente esse caráter de pesquisa histórica por parte do Sérgio Top, algumas vezes até mesmo de forma mais instintiva, né, tentando encaixar ali dentro da sua visão, né, de mundo, como eram os povos de antigamente. Estamos falando de algumas histórias publicadas lá no final dos anos 70, né, onde não existia internet como a gente conhece hoje. Então havia uma certa dificuldade, né, de você encontrar fontes, você precisava ter vários livros, uma biblioteca imensa, assim como fazia o próprio Ugo Prati, né, também italiano, que tinha uma biblioteca imensa justamente para trazer um maior realismo para as histórias do Corto Maltese. E aqui ele comenta que existia um ou outro erro, equívoco na hora de retratar algum aspecto da história envolvendo a América Latina, mas na maior parte ele acabou
acertando. Depois nós temos aqui no segundo volume um texto introdutório muito legal do Rafael Ranieri, ele que é ex-professor mestre em filosofia e pertence ao canal Formiga Elétrica, um canal muito bom de resenha, e eu já vi alguns vídeos, alguns comentários dele, é um cara que manja de quadrinhos, ele consegue trazer temas bem pertinentes para suas resenhas. E aqui ele faz uma diferenciação acadêmica entre mitos e fábulas, que ficou realmente bem interessante. Em suma, galera, realmente é uma coleção assim de tirar o chapéu, é um traço maravilhoso do Sérgio Top, histórias gostosas de ler, com aquele caráter de contos fabulosos, né? Eu acredito que seria muito interessante ter visto, né, por exemplo, roteiros de Neil Gaiman e a arte de Sérgio Top. Eu acho que seria algo praticamente imbatível. Então, que nota que eu dou para essas duas edições? Eu dou a nota 10 para a arte. Em termos de roteiro ali, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!